A gente fala com Matheus Teixeira agora. Matheus, Pedro trouxe aí então a indicação sobre esse julgamento das emendas no Supremo Tribunal Federal. Mais um potencial de ambiente conflagrado no Brasil. Esse é o entendimento hoje do entorno do presidente Lula, que com o avanço dessas investigações, com eventuais penalidades a esses agentes parlamentares, isso pode trazer ainda mais elementos de um clima de tensão para Brasília, né? Emendas nunca saíram do radar, a gente fala disso aqui dia sim, dia também, operações policiais aos montes, e ainda assim não temos visto, pelo menos até agora, um julgamento que venha a punir essas pessoas que cometem as irregularidades com as emendas, apesar de todos os alertas já terem sido dados pelo ministro Flávio Dino aqui, inclusive reformando manobras, decisões que tentavam contornar o que ele havia decidido anteriormente, pedindo basicamente rastreio e transparência sobre essas emendas. E o Congresso Nacional, a todo momento, tentando manobrar essa decisão do Flávio Dino. Bom, diante disso, Matheus, qual é a avaliação que você traz para a gente sobre o efeito desse julgamento na política? Olha, Tainá, a gente sabe que é um tema que gera aí um ruído entre os poderes e, portanto, é sempre muito sensível para o Supremo Tribunal Federal esse tipo de julgamento. Para iniciar, é importante frisar a fala do ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, no começo da sessão. A nossa produtora Gabriela Bechat subiu uma matéria no site que mostra exatamente essa declaração do ministro Flávio Dino. Ele faz uma defesa do Supremo, diz que não há moderação, não há ponderação nas críticas ao Supremo, e que o Supremo até pode errar, mas mais acerta do que erra. Ou seja, isso reforça o que a gente já vinha apurando nos bastidores, que esse julgamento deve ser visto, deve ser usado para o Supremo Tribunal Federal mandar um recado para o Congresso Nacional sobre as emendas, de que esses desvios e mesmo essa falta de transparência que você acaba de mencionar, Tainá, não podem continuar. E esse deve ser um dos acertos do Supremo Tribunal Federal na visão interna do STF, justamente o acerto referido pelo ministro Flávio Dino, ou seja, de que esse freio de arrumação nas emendas não está sendo levado em consideração. Há muitas críticas ao Supremo, mas esse freio de arrumação é uma forma do STF de reparar os danos na imagem, de conter o desgaste devido ao caso Master e botar o Supremo aí em uma pauta, digamos assim, positiva, mostrando que está moralizando as emendas parlamentares e não está permitindo esse tipo de desvio. Portanto, a tendência é sim que o Supremo Tribunal Federal siga uma linha mais dura, a segunda turma do Supremo nesse julgamento, a primeira turma, desculpa, do Supremo nesse julgamento, seguiu uma linha mais dura ali em relação às emendas, com votos enfáticos sobre a importância das emendas parlamentares e sobre a importância de bem usá-las, de não fazer malfeitoria com esse dinheiro que existe justamente para os deputados conseguirem levar dinheiro para suas bases. Ele foi eleito pelos eleitores daquela região e, uma vez no Congresso, ele tem direito de beneficiar essa região que o elegeu com benfeitorias, com dinheiro de investimento que deveria servir, sim, para escola, saúde, educação, asfaltamento e não para desvio e não para, junto em conluio com empreiteiras e com prefeitos, eventualmente usar isso para desviar verbas públicas. Portanto, essa fala do ministro Flávio Dino é sintomática. O Supremo, segundo ele, mais acerta do que erra. E esse julgamento deve ser visto internamente como um acerto, justamente, primeiro, para conter os danos na imagem do Supremo, que não está muito bem falado, está no meio do escândalo do Banco Master, e segundo, para sinalizar ao Congresso um freio de arrumação nessas emendas que, como a gente vê, sempre suscitam muita polêmica, por causa justamente de desvios e também pela forma como o Congresso Nacional tem lidado com as emendas, desde o orçamento secreto, a RP9, que era aquelas emendas de relator que a gente não conseguia, a sociedade não tinha como rastrear quem indicou e para onde foi as emendas. Tainá e Uribe.